Deus vem direcionando outras pregações, coisas, palavras que são necessárias no momento a qual a igreja está passando. E é interessante que com todas as lutas que nós temos passado nesses últimos dias, Deus, Ele aprove que no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, nós vamos ver a segunda parte do capítulo 6 do versículo 13, a segunda parte do verso 13, que diz assim: mas livra-nos do mal. Muito interessante isso. Até aqui nós vimos então que Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Vimos que no capítulo 6 começa com as práticas judaicas, de piedade, de justiça, começa com a oração, ou melhor, começa ali com as esmolas, depois a oração e depois o jejum. Começamos então pela oração, que é o nosso foco, o nosso propósito, entender como é que nós devemos orar, qual é o posicionamento da igreja sobre a oração. E para aprendermos isso, temos que aprender com o Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta não é a oração do Senhor, é a nossa oração. Porque o Senhor não precisa pedir perdão pelos seus pecados, e muito menos proteção. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós temos que entender por que Ele nos deu essa instrução, e é isso que nós vimos desde o começo, em 14 pregações até aqui. Essa é a 15ª. 14 pregações já estão no YouTube, você pode assistir lá desde o começo no canal da igreja. Nós vimos até aqui do versículo 5 a 8, que diz assim, de Mateus capítulo 6, você pode acompanhar comigo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Pai que está no secreto, então seu Pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Nós entendemos aqui em algumas pregações como é de fato o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Jesus ainda não nos deu o conteúdo da pregação, Ele só nos deu algumas instruções. Jesus aqui não está proibindo a oração pública, não está proibindo que você ore na igreja, que você ore na rua, que você ore na sua casa, que você ore em todos os lugares. É mandamento do Senhor nós orarmos em todos os lugares. O que Jesus está dizendo aqui? Que se você quer ter um único espectador, que é Deus, Deus é o único espectador que você quer ter, então você tem que tirar um momento da tua vida, do teu dia, para se retirar e ficar a sós com Ele. Sim, mas Deus já sabe todas as coisas, pastor, por que então eu tenho que falar a Ele? Porque Deus é um Deus relacional. Deus, Ele quer que nos relacionemos com Ele, É assim, Deus é um Deus pessoal. Muitas pessoas dizem, é uma heresia, que Deus é um Deus impessoal. Ele está lá na sua santidade e Ele não tem como Ele ter contato com o ser humano por causa dos nossos pecados. Isso não é verdade. Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus coletivo, mas Ele também é um Deus pessoal. É isso que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Vimos aqui 2 pontos essenciais, que é aquele que ora, que faz para ser visto, que quer elogio, que quer de fato estar sendo visto pela igreja. Isso é muito perigoso. Geralmente, os cargos de liderança, são cargos almejados não pelo trabalho, mas pela visibilidade. E daí todos dentro da igreja podem passar por essas mesmas dificuldades, de querer, ou melhor, de ser hipócrita, ser um ator na presença de Deus, na presença dos irmãos. E o segundo ponto essencial aqui é de não ser como os pagãos. Às vezes você monta um caderninho de oração, Você tem o teu método de orar, você montou um método, você tem uma forma de orar, você colocou um padrão na tua oração, e daí você vai todo dia e faz aquele padrão. E no começo é sincero, é verdadeiro, é gostoso, você ama, mas começa a se tornar mecânico, e você vai então deixando aquilo ali te tomar, e você já fica mais uma obrigação do que algo que você faz em amor. E a grande verdade é que você está usando de vãs repetições. A oração deve ser uma reflexão nossa de autoanálise e de desabafo com Deus. E quando você faz de algo mecânico, você não faz refletindo, você faz lá, terminei de orar, terminei os 4 passos da oração do pastor Disney, os 4 passos da oração, 5 passos de como devemos orar. Não, a oração é como o Senhor nos mandou e nos ensinou, porque a prática
de estar repetindo sempre as mesmas coisas é uma prática pagã. Duas práticas que nós devemos evitar, então, é a prática da hipocrisia e a prática das vãs repetições, que é o paganismo, né? Amém? Glória a Deus. Vimos também, então, do versículo 9 em diante, a oração propriamente dita, o conteúdo da oração que o Senhor quer que nós tenhamos, que não é algo para ficar sendo repetido, porque Ele já acabou de dizer que você pode cair nessa oração dos pagãos, que é ficar repetindo, sem ter o conhecimento, sem saber o que está falando. Quantas vezes eu mesmo, antes de estudar a oração do Pai Nosso, repetir, né? Pai Nosso que estás no céu. Tá aí. Então me explica por que está escrito céus e não céu. Me explica o que significa santificado. Então muitas vezes a gente repete coisas, só repetindo mesmo, porque não tem o conhecimento da profundidade. É um básico, assim, você saber o que você está orando. Amém? Então nós vimos do versículo 9 em diante, como deve ser o modelo da nossa oração. Daqui para mais profundo no Senhor. Ele diz assim no versículo 9 em diante: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí no versículo 10. Esta é a primeira parte da oração do Pai Nosso, da oração que o Senhor nos ensinou, que está se referindo diretamente, ou melhor, o nosso alvo principal é glorificar a Deus. Como nós começamos a oração? Não, eu tenho, toda vez que eu oro, eu tenho que começar a oração pedindo perdão, porque eu não me acho digno de orar, então a primeira coisa que eu faço é já pedir. Em vez de começar glorificando, exaltando o nome do Senhor, e daí a gente começa a pensar, viu como a gente começa a colocar padrões na nossa oração que não são bíblicos, não são de Deus, não vem da palavra do Senhor. Eu tenho que começar glorificando a Deus, e veja que o primeiro pedido da oração é por Deus. Santificado seja o teu nome. Então o primeiro conteúdo de pedido, de petição da oração é por Deus. É para que através da igreja o nome dele seja glorificado, santificado e não mal falado, blasfemado. Amém? Vimos então o Pai Nosso que estás nos céus, cada ponto santificado, venha o teu reino, a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Conseguimos entender profundamente essas pregações. E fomos para a segunda parte, a qual nós estamos ainda, né? A segunda parte do Pai Nosso, que são os nossos pedidos pessoais, que são o nosso alvo secundário. Primeiro glorificar a Deus, primeiro exaltar o Senhor, primeiro buscar incessantemente a presença de Deus, para depois então pedir algo que é pessoal. São coisas que nós precisamos? São coisas que nós precisamos. São coisas que nós temos que pedir? Temos que pedir. Mas lá no finalzinho da pregação, que é, ou melhor, da oração, que são os 3 P's: pão, perdão e proteção. Veja que pedir perdão está lá na frente, né? Lá na frente. Não é principal, é mais adiante. Primeiro glorificar a Deus. Vimos então até aqui no versículo 11 e 12, né, que diz assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E esse é muito interessante nesses pedidos, né? Porque Deus nos ensina a nos quebrar na presença dele, a nos quebrantar na presença dele, porque já não temos mais argumentos uns contra os outros. Já não temos mais argumentos. O pecador cobrando do pecador que ele pecou. Ah, que interessante, né? Porque, obviamente, dentro dos padrões bíblicos, né? Dentro dos padrões bíblicos, tem que ser dentro dos padrões bíblicos, como o Senhor falou que deve ser. Então é interessante, nós vemos aqui que nós temos uma dívida com Deus que não conseguimos quitar. Nós pedimos pedir perdão por essa dívida, mas está carregada de uma outra forma de petição, que é: eu te perdoo, filho, da maneira que você também perdoa as pessoas, da maneira que você perdoa os outros. No discipulado de batismo, os irmãos passaram pela provinha, e num dos questionamentos que não tem certo nem errado, é para você responder, né? Não é uma prova, né? Os últimos questionamentos não é um teste de certo ou errado, mas é de sinceridade. Então tinha ali sim, não e talvez, e algumas perguntas. E essas perguntas diziam sobre essa questão do amor, do julgamento, do teu serviço, do teu trabalho, do teu empenho, né? Do teu olhar para os irmãos, como é que está sendo. Então é uma resposta que só você pessoalmente pode dar em sinceridade, porque é uma resposta para o Espírito Santo. E é isso realmente que a gente faz na oração. No momento da nossa oração, a gente está em comunhão com Deus. E não tem mais como eu ter máscara, não tem mais como eu dizer para o Senhor: mais, Senhor, não. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo, porque eu não tenho mais para onde correr, não tenho mais como agir de outra maneira. Amém?
Então, uma breve introdução aqui da primeira parte do versículo 13, para que vocês entendam, aí os irmãos já devem se lembrar de onde nós estamos vindo, para onde a gente está indo. Nós vimos então na primeira parte do verso 13, não nos deixeis cair em tentação. Essa parte, o título dessa pregação foi a oração preventiva, né? A oração que o Senhor nos ensina a se antecipar do pecado. Veja que ele não diz assim, não nos deixes cair em pecado, não nos deixes cair em tentação, para que eu nem chegue a pecar. A tentação vai vir na minha mente, os pensamentos vão vir na minha mente, a vontade vai vir na minha mente. Não, Senhor, não me deixe eu pecar, não me deixe eu nem cair em tentação. Então estou orando preventivamente. Vimos a ligação que ela tem com a petição anterior, na questão do pedido de perdão. A ligação dessa petição com a quinta petição é que nós oramos pedindo perdão dos pecados cometidos, e agora oramos pedindo para Deus, não nos deixe pecar de novo. Já não chega do que eu já pequei, Pai, me perdoa dos meus pecados, mas agora mais que isso, não me deixa pecar de novo. Eu não quero mais pecar, não quero viver uma vida de pecado, não quero viver dessa maneira. Então nós vimos a diferença, vimos a ligação, vimos como elas duas estão ligadas, vimos também a questão de que o Senhor, Ele não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado por ninguém, de que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, desejos do nosso coração que levam à morte, muitas vezes a morte espiritual. A vida devocional, a vida de oração, a vida de comunhão já não é mais a mesma, porque nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, os nossos próprios pecados. Mas daí no original diz assim, você lembra que eu citei para vocês no original? Diz assim, e não nos conduza ou não nos induza à tentação. Mas se Deus não pode tentar ninguém, nem ser tentado, como eu encaixo isso no ensino bíblico? É simples, nós nos deparamos aqui com a soberania de Deus. Deus é soberano e todas as coisas acontecem por conta da sua vontade. Ah, mas então você está me dizendo, pastor, que eu pequei porque Deus quis. Eu estou dizendo que você pecou e eu peco porque Deus permite. E muitas vezes Ele permite para que a gente se arrebente mesmo. O que aconteceu com Pedro? Ah, não, porque eu pico, porque eu corto, está aqui a espada, eu vou defender Jesus, eu irei contigo até a morte, eu não vou sair do teu lado, ainda que todos te abandonem. Pedro, ainda hoje, não vai ser nem daqui uma semana. Não vai ser nem daqui a uma semana, ainda hoje, tu me negarás. E foi o que aconteceu. E depois vocês veem também o resultado e como a conversão realmente, né, do apóstolo Pedro, que era o líder dos apóstolos. Vimos o exemplo de Jó, que nem conhecia Deus. Ele era justo, ele cumpria os mandamentos, mas era só por fora, não era por dentro. No final do livro de Jó, ele diz, bom, agora sim eu te conheço, né? Jó cheio de argumentos, Jó cheio de... E daí o Senhor começa a pedir para ele, seguir o Jó. Quando eu coloquei os alicerces da terra, onde que tu estava? Tu já começa a se colocar na tua insignificância, né? Não dá mais para aconselhar a Deus. Opa, peraí, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou justo. Então daqui a pouco eu começo a querer dar conselho para Deus. Não, o Jó começa a entender que ele não era nada na presença do Senhor. E ele começa a entender, depois de tudo que sofreu. Quando eu vi a história de Jó, eu acho que qualquer um de nós começa a olhar a história de Jó. Tu diz assim, não Deus, pelo amor, né? Pelo teu amor, olha o que esse cara passou. Olha o que esse cara passou. O cara era justo e cumpriu os mandamentos e teve que passar por tudo isso para conhecer o Senhor. Então pensa nós que não somos justos e ainda somos pecadores. É muita loucura, né? Porque o Senhor permitiu para que ele chegasse numa comunhão santa com os céus. Permitiu todas aqueles atrocidades, permitiu Satanás tocar na vida de Jó, para que no final do livro de Jó ele dizer, agora eu te conheço. Agora não é só mais de palavra, agora não é mais só a letra, não, agora eu te conheço, eu sou íntimo do Senhor, amém? Vimos também que Jesus foi tentado, mas vimos que Jesus, por ter sido tentado, Ele é o nosso socorro. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim, porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, meu irmão, fique tranquilo na presença de Deus. Fique tranquilo na presença de Deus, porque Jesus, Ele mesmo foi tentado e não caiu em tentação. Então sim, quando nós pecamos, ou quando nós somos tentados, nós podemos encontrar sossego, descanso e paz na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos entender essa sétima e última petição. Vamos entender esse livramento de Deus sobre a igreja, lembrando que é por conta da oração. Quando você clama, você ora, você busca então o Senhor. Não é que o Senhor reage à nossa oração, porque o Senhor já sabe.
mas em quem está mais próximo dele, realmente vai ter, a mão do Senhor está aqui, ó, em cima da sua igreja, mas aí você começa a se distanciar, aí não tem mais proteção, porque ele é o advogado da igreja, o protetor da igreja, ele é o Senhor da igreja, e aí você começa a se distanciar, daí já não tem mais proteção. Por isso a igreja clama, a igreja ora, é a oração para a igreja. Por mais que eu esteja no meu quarto orando sozinho, eu oro no plural, nós oramos como igreja. Por isso o título dessa pregação é o livramento de Deus sobre a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ver então todas as partes que nós temos que tratar desse pequeno, essa pequena frase do versículo 13, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Mas livra-nos do mal. É interessante você observar aqui que não está escrito mal com U, está escrito mal com L. E tem muita diferença, né? Do maligno, de alguém que é mal, né? E a maldade é algo, ou melhor, algo que aconteceu de mal, né? Existe essa diferença. Mas quando você se aprofunda e vai no grego, vai nos originais, até antes estava vendo alguns outros textos que também traz, estava vendo os originais de outros textos que também traz a mesma palavra grega que é peneiros. A palavra grega usada aqui por Jesus, quando ele citou a oração do Pai Nosso, a qual Mateus escreveu, Mateus estava ali e pôde redigir, né? Por isso nós temos o contato agora com essa palavra, é peneiros. E peneiros essa palavra está colocada dentro desse texto. Lembrando, uma coisa muito importante, quando você lê a Bíblia, quando você começar a estudar mais profundamente, pegar uma Bíblia de estudo, começar a se interessar mais e mais profundo, o tempo vai chegando, né, da gente querer mais, né? A gente lê, tenta entender e a gente quer, o tempo vai passando, a gente quer estudar mais, a gente quer buscar mais. Você vai ver que não é a palavra que dá sentido ao texto, não é a palavra que dá sentido ao texto, é o texto que dá sentido à palavra. Quer um exemplo? Se eu falar, eu chupei uma manga, vocês entendem o que é a manga na camisa? Não, que é a fruta, né? Mas se eu falar, eu cortei a manga da minha camiseta, vocês sabem que não é a fruta, né? Que é um pedaço, não é a roupa. Então não é a palavra que dá significado ao texto, é o texto que dá significado à palavra. Essa palavra peneiros, que está sendo usada aqui, livra-nos do mal, ela está no nominativo. Ela não está falando simplesmente da maldade que é no mundo. Ela está no nominativo, então ela está falando de alguém, é nominal. Está falando de alguém. Obviamente que a primeira pessoa que nós pensamos a quem Jesus está se referindo, né, de livrar a igreja do mal é quem? Satanás, né? Satanás. Ele é o maligno. Então o que o Senhor está dizendo aqui, como essa palavra está no nominal, ele está dizendo, igreja, orem para que Deus livre vocês dos laços, das armadilhas, dos pensamentos, dos dardos do maligno. Orem, clamem, busquem, estejam na presença do Senhor, porque não vem. Se tem uma coisa que eu comecei esse ministério falando assim, que não existe super espiritual, não existe super pastor, não existe super louvor, não existe super unção de Deus, que aquele cara é o poderoso. Nós devemos orar e clamar para que Deus nos livre do maligno, mas você vai dizer assim, o Senhor já nos livrou do maligno, porque nós já fazemos parte da igreja. Sim, é verdade, mas nós ainda estamos sujeitos às obras das trevas por estarmos nesse mundo, como Jesus foi tentado, como a igreja sofreu com as obras do maligno, com os ataques do maligno e sofre até hoje. João capítulo 15, ou melhor, capítulo 17, a oração sacerdotal. Aí sim, capítulo 17 de João, capítulo 17 de João, aí é a oração de Jesus. Esta é a oração, quer saber a oração de Jesus, não a oração que Jesus nos ensinou? João capítulo 17, a oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos apóstolos, pelos discípulos e ora até por nós, que creríamos na mensagem, na pregação dos apóstolos, amém? João 17,15 diz assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Glória a Deus. Exatamente esse texto que eu estava pesquisando de antes. Qual é a palavra grega usada por João nesse texto para falar do maligno? Exatamente a mesma palavra, peneiros. Esta palavra peneiros é usada no texto de Mateus, quando diz, mas livra-nos do mal, e também agora, mas que os proteja do maligno. É de Satanás.
Obviamente que nós oramos pedindo a Deus de toda a maldade do mundo. Ó Pai, eu oro para que o Senhor me proteja quando eu saio de carro, quando eu saio de pé. Eu oro que o Senhor me proteja de todas as coisas que podem acontecer. Você ora, você clama isso. Mas aqui na oração do Pai Nosso está no nominal. Ele está falando de alguém, ele está falando do maligno. O Senhor já orou, Pai. Eu não peço que vocês arrebatem, que o Senhor arrebate eles desse mundo. Vai chegar esse dia, vai chegar esse momento. Esse glorioso momento ao qual nós seremos completamente livres do maligno. Mas o Senhor ora, não os tire. Eles vão ter que passar pelo vale da sombra da morte. Eles vão ter que passar por esse momento de sofrimento. Eles vão ter que passar por esses momentos de tentação, de aflição. Assim como Jó, em graus diferentes, obviamente, né? Senão o cara já começa a orar, não, que nem Jó não, por favor, Senhor. Que Jó não, Senhor. Outro. Não, Jó não. Não dá para ser assim que nem Estevão, que foi rapidinho, morto a pedrada e já foi para o céu. Não, Jó sofreu demais. Jó sofreu demais, né? Mas isso fez com que ele chegasse ao conhecimento de Deus. E quem é que permitiu, ou melhor, quem é que tocou na vida de Jó? Quem foi que tocou na vida de Jó? Satanás. E quem é que permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Deus. Lutero falou que Satanás é um cão, né, que está na coleira, ali na corrente, que Deus controla ele, comanda ele. Para quê? Para amedrontar, assustar os seus filhos. Então às vezes você está um pouco distante, deixa o cão do Senhor, só aquela bocadinha no calcanhar assim, dá aquele pulinho assim, daí você já vai saber para onde você tem que correr, para onde você tem que voltar, para os braços do Senhor, para a presença do Senhor. Então essa palavra peneiros é primordial, que quando você ora, você sabe que ele está falando do maligno. Sim, você ora, Deus te livre de toda maldade, né? Mas está falando do maligno, e o maligno ele tem uma vantagem sobre nós, sobre a humanidade. A vantagem que o maligno tem é porque nós somos pecadores. A vantagem que o maligno tem sobre nós é que nós somos maus. Romanos capítulo 3, versículo 12, para vocês entendam um pouquinho melhor. Romanos 3, versículo 12. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 12: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Já pensou? Assim, ó, nós não temos como entender o amor de Deus por nós. Tem um filho, tu tem um filho, daí tu ama. Tem filhos, nós temos filhos, daí tu ama, nós amamos, é incondicional, amor. Faz cagada pra caramba, você ama. Mas daí você olha para os teus filhos e você diz assim: não tem nenhum que faça nada certo. Não tem nada, não tem um passo, uma palavra, uma ação, nada. Eles são inúteis. É muito forte esse texto. E tem mais ainda, esse aqui é só um versículo, tem mais, ele cita uma lista de coisas ruins no capítulo 3. Eles são inúteis, ninguém faz o bem, e não há um sequer. Quando Deus olha para a terra, não há ninguém. Então Satanás ele já tem uma vantagem sobre nós carnais, infelizmente ainda estamos nesse tabernáculo de carne, de que nós, por natureza pecadora, caída, vinda de Adão, nós já somos maus. Então ele tem já vantagem de agir, de ação, vantagem de nos enganar, vantagem de nos passar para trás, vantagem para nos derrubar, vantagem para fazer com que nós estejamos dentro da igreja, né, cultuando, buscando, e eu não estou falando em falsidade, eu estou falando em querendo mesmo, eu quero mais. Mas às vezes o maligno está ali fazendo você crer que é assim que realmente você está agindo, me fazendo crer que realmente é assim que eu tenho estado na presença do Senhor. Por isso que não tem assim, irmãos, oração, jejum, busca intensa, servidão ao Senhor. É para isso que nós somos chamados. Não tem, é todos. Não há um sequer. Satanás já está ali, ó. Pecado. Já pensou assim, ó, nós somos seres santos. Que influência o mal tem sobre nós? Que influência o mal tem sobre Deus? Nada, nenhum. Agora, que influência o mal tem, o maligno tem, que influência o maligno tem por alguém que está constantemente perto de Deus? Que influência? Não estou falando de ataque. Ataque ele vai atacar, obviamente, quem está mais perto de Deus, né? Mas qual é a influência que Satanás tem daqueles que estão em maior busca, mais profunda com Deus? Não tem influência nenhuma.
A primeira dardo de Satanás que vir, o escudo da fé, você está revestido da armadura de Deus, você já se defende na hora. E espiritualmente você já está protegido, porque Deus já nos deu todas as armas para que a gente use. Deus já nos deu todas as formas que nós devemos agir contra o maligno. Às vezes você usa e às vezes você não usa. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Esse é o grande problema e a vantagem que Satanás tem sobre nós. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele disse que eu acabei de falar, é o momento que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, um reino de luz, um reino de graça, um reino de misericórdia, um reino de amor, um reino de repreensão, um reino de castigo se for necessário, um reino de que o Senhor nos conduz conforme Ele quer. Nós, por sermos pecador, não fazer o bem, como nós vimos em Romanos, nós estamos completamente influenciados por Satanás. Daí vem o Senhor, né? A intervenção divina, que nem anotem, nascido do alto, vem com grande impacto e poder nos nossos corações, de tal maneira que Ele nos tira, nos arrebata do poder das trevas, da ação do maligno, do reino de trevas desse mundo, que jaz no maligno, e nos transporta agora para um reino de luz, um reino de paz, um reino de graça, um reino de misericórdia, um reino a qual não é exterior, não está baseado nas coisas, porque a Bíblia diz que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso. Não se baseia nas circunstâncias, nos sentimentos, na nossa visão carnal. Ele nos transportou. Lembra-se, isso é muita loucura, né? A Bíblia é muita loucura. Porque assim, ó, eu rogo por vocês, igreja, Jesus falou, mas não rogo para que Deus tire vocês do mundo, mas que livre do maligno. Daí Colossenses diz assim: Ele livrou vocês do maligno, Ele tirou vocês das trevas para um reino de paz, mas não tirou do mundo. Então você escolhe a cada dia. Escolha a cada dia. Deus já fez isso. Ele já salvou. Ele já salvou. Você não escolhe ser salvo, você não escolhe Deus. Nenhum de nós. Mas você escolhe viver um reino de trevas, a tua vida sempre em trevas, ou uma vida de luz. Um reino de luz. Você escolhe. Se submeter novamente ao pecado, às trevas, correr novamente para o passado pelos pensamentos e ações antigas, ou viver esta vida que o Senhor já nos transportou, já está, é livre acesso para nós. Deus já nos abençoou, nós já somos abençoados, igreja. A bênção de Deus está sobre nós. A bênção de, você tem que entender que aonde você for, a bênção de Deus está sobre nós. Você tem que entender que aonde você colocar os teus pés, em qual cidade você estiver, a graça de Deus está sobre nós. A proteção de Deus está sobre nós. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 18 a 19. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18 ao 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vou dizer uma coisa agora muito louca. Eu tinha lido esse texto de antes, e é bom testemunho, meu Deus. Eu tinha lido esse texto de antes, e vocês sabem que eu já expus o livro inteiro de 1 João, né? E eu já estudei tão profundamente ele, né? Mas, mesma coisa que você fazer uma faculdade, um curso, você não vai se lembrar de 100% das coisas, né? E eu li esse texto de antes, e eu li com a interpretação errada. Eu li assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o protege. Não. Olha só, prestem bem atenção que vocês vão chegar ao significado original do texto, o significado que o apóstolo João nos passou. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive no pecado, vive em Deus, peca, cai, mas vive em Deus, não no pecado. Vamos continuar. Ele diz assim: aquele que nasceu de Deus o protege. Não é aquele que é nascido de Deus é protegido, é aquele que nasceu de Deus o protege.
Vou ler de novo para você entender. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. A igreja não está no pecado. Por quê? Por que a igreja não está mais no maligno? Não está sob o poder das trevas do maligno? Porque aquele que nasceu nessa terra, de Deus, nós nascemos da carne, obviamente. Aquele que nasceu de Deus, que veio nessa terra, sendo Deus, o protege. Jesus o protege. Jesus o protege. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Nenhum de nós está no pecado. Está em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, que é o Filho unigênito, que é o único Filho de Deus, Ele nos protege. Ele nos protege. E o maligno não nos atinge. O maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo sob o poder do maligno. É isso. O mundo, irmão, você tem que entender. Nós diariamente, me alertem, eu vou alertar vocês, me alertem que eu vou alertar vocês. Nós estamos num campo de batalha. Qual que é o inimigo das nossas almas? Satanás, né? O inimigo das nossas almas é Satanás. E a terra onde nós vivemos está sob o poder de quem? O sistema desse mundo está sob o poder de quem? Do maligno, né? Então está aqui eu, do exército americano, dentro de Auschwitz, de um campo de concentração nazista. E eu estou todo dia, tentando lutar contra todo o exército nazista. Eu consigo? Não, nenhuma vez. Aí Deus então começa a formar um batalhão, um povo, pessoas que pensam da mesma maneira, que querem agir da mesma maneira, que querem ter a mesma busca, que querem entender as mesmas coisas de Deus. Então ele começa a formar um grupo, que vão lutar juntos contra o maligno. Porque não diz aqui individualmente. 1 João não foi escrito para que você individualmente busque o Senhor, mas que para que você entenda que a igreja é o quartel-general do Senhor. A igreja é o lugar onde somos treinados. A igreja é o lugar onde nós somos então preparados para usar as armas de Deus no dia a dia. Onde você é discipulado, onde você é preenchido da palavra de Deus, preenchido do poder do Senhor, para que então você viva essa vida que Deus já nos livrou do maligno. É aqueles que estão na presença de Deus, que estão livres do maligno. Ele vai atacar, tentar derrubar, várias vezes tentar matar, e o Senhor está ali na frente. Por sinal, a verdade, se Satanás pudesse tocar na igreja, ele já tinha matado todo mundo. Já podia dar um passinho, vai lá dar um passinho. Qual que é a conclusão que nós podemos tirar então, que nós devemos agir? Qual deve ser a nossa ação? Sabendo de todas essas coisas que tem agora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9. 1 Pedro está nos planos aí de exposição, se assim o Deus permitir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Qual deve ser a nossa atitude? Como deve ser o nosso posicionamento então? Sabendo dessas coisas, que Satanás está aí, o mundo é do maligno, mas sabendo que nós somos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor, e quando nós estamos próximos do Senhor, a nossa atitude, o nosso posicionamento é outro. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9: Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Só até aqui primeiro. Nós devemos então ser sóbrios na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar e viver vigiando, certo? Porque Satanás está ao nosso redor. Ele está falando ao redor de quem? Quando ele fala nosso redor, ao redor de quem? Da igreja. Quem é do diabo já é do diabo, né? Então ele não está procurando devorar as pessoas lá de fora, ele está procurando devorar a igreja. E olha só, é exatamente isso que eu falei dentro do pezinho aqui, né? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa devorar. E se ele achar, ele vai devorar. Se ele achar um dentro da igreja, que ele possa, ele não vai entrar dentro da igreja, ele vai achar um que não está na comunhão, ele vai dar uma patadinha assim, ó, um pouquinho mais para fora, velho. Uma vez eu fui na casa do irmão na fé aí, do irmão que tem um cachorro muito forte, muito bravo, você já sabe quem é. E eu dei a mão pro cachorro, e o cachorro levantou na grade, e ele me deu a pata também. Eu falei, nossa, que massa, né? Só que ele me deu a pata puxando assim, com força assim, ó. Ele colocou, me arranhou a mão assim, ó.
com força puxando. E daí ele alerta, seu espertinho, né? Você veio aqui me agradar para mim colocar a mão um pouquinho mais para dentro da grade, né? Dentro da onde o Senhor instituiu que é o lugar de Satanás, é onde ele pode agir. Dentro dos perímetros que o Senhor deixou Satanás agir. E ele vai vir como um amigo, ele vai vir como alguém que se disfarça de um anjo de luz. E daí você vai dar a mão, e daí você vai começar a ver que ele está te puxando. Você está me puxando? Você está me vendo um pouquinho mais. Vem um pouquinho mais aqui dentro do perímetro onde o Senhor me deixou agir. Onde o Senhor permite a minha ação. Porque é permissão de Deus. É exatamente isso. Andar ao redor, como um leão rugindo, procurando quem possa devorar. Eu não quero fazer esse teste, muito obrigado. O texto continua dizendo, uma atitude que nós devemos ter, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nossa, que loucura isso, né? A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é eterna. Resistam o diabo, resistam Satanás, resistam as trevas, resistam firmes na fé, sabendo que nas outras partes do mundo a igreja passa pela mesma luta. Não é parecida, é a mesma luta. São graus diferentes, né? Não dá para comparar o cara ajoelhado com alguém com uma faca no pescoço, cortando o pescoço. Não dá para comparar, não é mesmo? Não é igual. Em grau de sofrimento, é a mesma luta, é o oponente, só que em graus diferentes. Amém? Olha Deus. Então é isso, resistir o diabo, resistir o inimigo, resistir os pensamentos negativos, os pensamentos que não vêm do Senhor, resistir, porque o sofrimento é esse. Eu não posso chegar e dizer aqui para vocês que vai ser diferente, que não vamos passar por esse tipo de sofrimento, que Satanás não vai nos influenciar. É só perder um pouquinho da comunhão com Deus e com a igreja, que Ele está aí para devorar. Viu que loucura isso, né? Vocês se lembram da 1 Coríntios? O apóstolo Paulo está falando no capítulo 5, se não me engano, se não me falha a memória, sobre alguns pecados da igreja de Corinto, incluindo divisão, tudo o que acontecia ali, né? Ele fala do pecado específico de um cara que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Quando fala mulher do seu pai, já deixa claro que não é mãe, é madrasta, né? Certo? E esse cara já tinha sido repreendido. E Paulo fala assim, eu não estou com vocês em carne, mas eu estou com vocês em espírito, e eu já julguei esse cara. E ele diz assim, é uma ordem, é um mandamento para a igreja: entreguem esse cara para Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Veja, a igreja é um salvo, é um crente, é um salvo, ele não vai para o inferno. Mas Satanás, ele anda por aí como um leão, procurando alguém para devorar. E quando ele encontra alguém que ele pode devorar, ele vai destruir, ele vai estraçalhar toda a vida, todos os sentimentos, tudo, vai estraçalhar a vida inteira. Não, nós não podemos ser esses. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Aí a gente começa a entender como é primordial a gente orar e buscar a presença de Deus. Como é primordial a gente entender ponto a ponto. Que nós temos que entender ponto a ponto da oração que o Senhor nos ensinou. Lucas 22, 31, versículo 31 e 32. Jesus estava ali próximo da sua morte, né? Vocês se lembram depois da Santa Ceia, né? Depois do sacramento da ceia, né? Ensinado por Jesus, ele se retira para orar. Então em Lucas 31, 32 está tendo aquele debate ali, né? Todo mundo vai abandonar, eu não vou abandonar. Vai trair, mas eu não vou trair. Quem que vai trair? Eu não sou. Eu estou aqui fortalecido. E a Bíblia diz aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia, né? Ninguém é super espiritual. E Pedro, que era o líder dos apóstolos, sentiu isso na pele. Olha só as palavras de Jesus. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Simão, está falando de Pedro. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, ou melhor, por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Senhor, como que você está falando que eu não sou convertido? Eu andei sobre as águas, expulsei demônios, vi Elias e Moisés descer do céu, eu estive com o Senhor a cada momento, desde o batismo, o Senhor me encontrou, eu estava ali. Como que o Senhor está falando que eu não sou convertido? Mas como que não? Pessoas foram curadas através da minha vida.
Eu expulsei demônios em nome do Senhor. Não, Pedro. Tu não é o cara. Tu não é super espiritual. Satanás pediu vocês para peneirar vocês como trigo. E a peneira está acontecendo. A peneira está acontecendo. Satanás está fazendo essa peneira diariamente no planeta. É uma peneira, realmente é isso que está acontecendo. Só que daí Jesus, ele é o intercessor da igreja. Satanás pediu vocês para peneirar. Não, mas eu vim na frente. Eu vim aqui, é o meu sacrifício que está na frente. É eu que estou na frente de vocês. Jesus está falando assim, Pedro, não é a tua força, não é do teu jeito, as coisas não funcionam como você quer, as coisas não são como você pensa, deve ser como o Senhor pensa. Nós devemos ter a mente do Senhor. E daí você sabe o que depois aconteceu, né? Ainda que todos te neguem, eu não te negarei, Pedro. Satanás já está aí muito antes de vocês. Satanás viu Deus fazendo vocês, sabe cada ligação do cérebro nosso, cada impulso elétrico, Satanás sabe. Se é imaginação, se é razão, Satanás sabe. Satanás está vendo isso daí. Ele sabe onde mexer, ele sabe quais os pontos apertar, ele sabe como nos guiar para longe da palavra do Senhor. Amém? O próprio diabo usou a palavra contra o Senhor. O próprio Satanás usou a palavra contra o Senhor. Ele usou a Bíblia, distorceu a Bíblia para... Não, você vai... Quando Satanás ele fazer isso comigo e contigo, nós vamos pegar a base bíblica para dizer que o que a gente está fazendo está certo. E sempre distorcendo, né? Nunca contextualizado, né? Como as pregações são aqui, né? Contextualizando, vindo profundamente, né? Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 12. Amém? Amém. Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 12. Aleluia, Senhor. Fortalece, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 12 diz assim: o diabo, vocês se lembram, né? Capítulo 4, a tentação de Jesus. Capítulo 3, o batismo de Jesus. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado. Senhor, não nos conduz à tentação. Jesus foi conduzido pelo Senhor à tentação. Mas como ele sai dali, ele sai diferente, né? Lucas, então, capítulo 4, versículo 9, fala um pedacinho da tentação de Jesus. Diz assim: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e ele disse, algumas traduções vai estar pináculo do templo, né? Templo, que é a parte mais alta do templo. Então Satanás levou Jesus lá e disse: olha só, a primeira coisa que Satanás acusou Jesus, ou melhor, questionou, porque isso que ele faz, ele coloca uma dúvida, na nossa mente. Será que é assim mesmo? Será que é dessa maneira? Se é o Filho de Deus, primeiro questionamento. Ué, mas tu não é o Filho de Deus? Tu não é o cara que anda em comunhão com Deus? Tu não é o cara da Bíblia? Tu não é o cara que está fazendo o discipulado? Ué, como assim? Tu não é o cara que está lá no culto levantando as mãos? Como é que você está aí? Como é que você está nessa situação? No deserto, sem comida, sem beber? Como é que você está nessa situação aí? Tu não é o Filho de Deus? Então, se é o Filho de Deus, se você é Filho de Deus, então, ele continua dizendo assim: jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, né? É muito massa, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus passou, nós vamos passar também. Nós vamos passar. Nós estamos no deserto. Você lembra que a ovelha se perde, e daí Jesus, que é o grande pastor do rebanho, ele vai buscar a ovelha perdida, né? E o texto diz que Jesus deixa as outras aonde? No deserto, não no aprisco, não no pastos verdejantes, não na sombra e água fresca, deixa no deserto. Para buscar a ovelha perdida, para trazer ela para o deserto. Que loucura, né? E aqui Satanás então está ali, ó. Satanás chega em casa e lê o Salmo 91, Salmo muito conhecido. Tem muitas pessoas, os místicos, né? Os místicos vão abrir a Bíblia em casa no Salmo 91, para afastar o mal olhado, para afastar o mal. Não vai dar certo, não é assim. No Salmo 91 é um pedaço que Satanás usa. Satanás distorce um texto, né? Ele diz assim: a Bíblia, né? Você não é filho de Deus? Não conhece a Bíblia? Como assim? Tu não sabia que se tu jogar daqui os anjos vão te pegar?
Vai que vai dar certo. Vai que você vai conseguir. Quando você se jogar daqui, imediatamente o Senhor vai vir no teu socorro. Já está escrito, tu não precisa nem pedir se Deus vai vir, já está escrito que os anjos vão vir. É engraçado que Satanás ele sempre coloca a distorção da Bíblia contra nós, para nos questionar, mas ele não cita o que vem depois do Salmo 91. Porque daí diz que a cabeça da serpente será pisada, né? A gente leu essa semana esse texto. A parte da serpente ser pisada, que é ele, Satanás, um dia Jesus vai pisar a cabeça da serpente. Satanás não fala para Jesus, né? Jesus, você joga ali que os anjos vão vir te buscar, porque um dia tu vai pisar a minha cabeça. Opa, calma, essa parte eu vou excluir. Vamos usar só essa. Essa parte vamos excluir. Satanás é astuto, irmãos. Satanás é astuto. Vai, se joga. Vai que vai dar certo, você vai conseguir, você vai continuar. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é filho de Deus, vai dar certo, você vai continuar na comunhão. Vai, se joga. Que dele já está pro lado de fora ali para te acompanhar. Ele tentou com Jesus. Como que Jesus venceu essa tentação? Como que Jesus passou por esse deserto? Ele estava em jejum e oração, no começo de tudo, né? E daí quando ele foi tentado, ele disse: assim está escrito. Se tu não conhece a Bíblia, tu não vai conseguir vencer. Não vai conseguir vencer. Jejum e oração, sim. Mas como que você aprende como deve jejuar e orar? Na Bíblia. Então, jejum e oração com o conhecimento bíblico. Daí tu pode dizer assim: não, assim está escrito. Não é dessa maneira, não. Eu sei como a Bíblia, como é realmente que eu devo ser na Bíblia. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não faça teste do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Nós devemos orar e clamar profundamente no Senhor, porque Satanás usa a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, e tem Satanás pra caramba aí, usando a palavra de Deus contra a igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça do anjo de luz. Não fica admirado. Pastor, Satanás vai usar a Bíblia contra mim? Eu vou ler em casa a Bíblia e Satanás, pode ser que é Satanás que está me guiando contra Deus? Não, pastor, eu não acredito nisso. Sim, ele fez com Jesus. Sim, a Bíblia diz que Satanás não é um anjo de luz. Ele não era. Satanás ele era um anjo de luz, e daí ele caiu e pecou e agora se tornou Satanás. Não. Ele se disfarça do anjo de luz. Nenhum lugar da Bíblia diz que Satanás é um anjo de luz. Ele se disfarça. Ele vai chegar perto de ti como um anjo do Senhor. Ele é um anjo do Senhor. Ele é um anjo do Senhor. Ele vai te guiar a palavra do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quer que você creia, não do jeito que é realmente. Isso não é para a igreja se admirar. Igreja, não se admire com a ação de Satanás contra nós. Não se espante com a ação de Satanás contra nós. Não se espante. Qualquer um de nós vai passar. Nós temos que passar por isso. Porque Satanás ele vai vir vestido de anjo de luz. Vestido de anjo de luz. Travestido de anjo de luz, melhor dizendo, para enganar a igreja. Romanos 12, 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Aí nós começamos então a ver qual é a atitude que nós devemos ter, para que a gente não caia nas armadilhas do maligno, para que a gente possa lutar contra as armadilhas do maligno, para que a gente possa lutar e ter discernimento quando é maligno e quando é Deus. Romanos capítulo 12, versículo 9. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Qual deve ser a nossa atitude? O amor deve ser sincero, primeira parte. O nosso amor não pode ser fingido uns pelos outros. Não pode ser fingido um amor uns pelos outros. Porque, meu irmão, eu não acredito de ninguém. Não acredito. Eu aconselho vocês a não acreditar. Não acredito. Vou dar o exemplo do casamento, né? A igreja é a noiva de Cristo, né? Cristo é o noivo. Então é um casamento, né? Então tá. Aqueles que andam em amor. Prestem bastante atenção. É Bíblia. Já pensou Jesus chegar e falar para a igreja bem assim: eu te amo, mas ele tem todo o direito de fazer isso, né? Porque ele é santo e a igreja é pecadora. Nós somos pecadores. Quem constitui a igreja somos nós. E Jesus é santo. Então ele é um noivo santo, perfeito para a igreja.
Ó, eu te amo, mas não te aturo mais, então estou indo embora. Eu te amo, mas não te aturo mais. Esse é um amor sincero? Não é um amor sincero, né? Não é um amor sincero. Então eu amo vocês, igreja. Eu amo vocês, mas estou indo embora. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Pensamento de ir embora, todos nós, né? Aquele que nunca pegou que atira a primeira pedra, né? Aquele que nunca pensou que atira a primeira pedra. Mas não consigo. O meu amor não é fingido. Eu não estou aqui fingindo amor com os irmãos. Eu não estou aqui fingindo gostar de vocês. Porque amor não é gostar. Amor não é gostar. Amor é decisão. Eu decidi. Por isso a Bíblia diz assim: suportem-se uns aos outros, porque vai ser insuportável. Vai chegar um dia que vai ser insuportável viver junto. Eu não suporto mais vocês. Daí o Senhor diz assim: suportem. Eu suporto vocês. E olha que eu sou um cara que dou trabalho para o Senhor. Ainda bem que Ele é santo, perfeito e não se cansa, né? Senão Ele ia estar cansado de mim. E é interessante que a Bíblia diz assim, que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, né? Se renova. Já pensou se acumulasse 2 dias? O Senhor já mandava o dilúvio na hora, vou matar todo mundo. A misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas se renova a cada dia, gente. Se renova a cada dia. Então o amor deve ser sincero, o amor não pode ser fingido, não pode ser um amor, uma máscara que a gente veste, que a gente usa. Odeio o que é mal. Nós temos que ter ódio contra o pecado, nós temos que ter ódio contra o maligno, nós temos que ter ódio contra as forças das trevas, nós temos que ter ódio quando a gente chega mais perto da luz. Eu chego mais perto da luz, eu vejo em mim que há ainda espaços que há trevas. Há espaços ainda que há trevas. Eu tenho que odiar essas partes. Eu tenho que odiar essas práticas que ainda são de trevas. Eu tenho que odiar o mal. É mandamento do Senhor. Apeguem-se ao que é bom, aos pensamentos bons, às ações bons, às boas obras, às boas atitudes. Apeguem-se. A santidade é contagiante. Andar em oração, em comunhão com o Senhor é contagiante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz assim: afastem-se de toda a forma de mal. Toda forma. Em algumas traduções vai estar aparência de mal. Afaste-se de toda aparência de mal. Tem uma aparência de mal. Eu não estou falando assim, ó, esse cara tem tatuagem e parece um ladrão. Não é isso que a Bíblia está falando, né? Afaste-se de toda forma de mal. O mal, ele se propaga nessa terra, ele se mostra nessa terra de várias formas, de vários modelos, de vários jeitos, com várias linguagens, com vários estilos, mas nós, a igreja, devemos ter a sensibilidade espiritual para entender que é uma forma de mal se afastar. É uma forma de mal. Eu devo correr, fugir, odiar. Eu odeio. É uma forma de mal. Eu odeio. Não a forma que nós vemos. Não é a forma que nós vemos. Às vezes a gente acha que é mal, que é maligno. Mas não a forma que eu vejo mal. Não. É a forma que a Bíblia diz que é maligno. A forma que a Bíblia diz que é mal. Amém? Qual é a maneira então que eu posso fugir do que é mal? Qual é a maneira que eu posso fugir então? Ou melhor, qual é a maneira que eu posso resistir ao maligno? Qual é a maneira que eu posso não ser mais atacado pelo maligno? Que eu possa me defender do maligno? Para mim não cair em tentação, para mim não viver uma vida constante de pecado, para mim não viver uma vida de que Satanás está me batendo e eu não levanto os braços para me defender. Se o Senhor já nos deu a armadura, já nos deu todas as coisas que nós precisamos. Paulo fala assim: as armas que usamos não são desse mundo e derrubam fortalezas de ideias falsas. As armas que nós usamos não são desse mundo, elas derrubam toda a fortaleza de ideias malignas, de pensamentos malignos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Segunda carta do apóstolo Paulo ao discípulo amado Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que estão de coração puro invocando o Senhor. Qual que é a maneira que deve ser o coração? Capítulo 5 de Mateus tem as bem-aventuranças.
fala sobre o puro de coração. O puro de coração é aquele que não tem mais debate no seu coração. Alguém que é puro de coração, ele não tem mais debate se ele vai servir a Deus ou não. Ele não está indeciso. Será que eu sirvo a Deus? Será que eu não sirvo a Deus? Não, já não tem mais ídolos no coração dele. A palavra grega usada para puro é a palavra para purificação de metais. O ouro é extraído da natureza. Vocês já viram alguém extraindo ouro da natureza? Eles usam na peneira? E depois eles colocam o mercúrio para juntar o que é o ouro separado do que é outros metais. Quando eles extraem o ouro da natureza, tem outros metais junto, que não são valiosos, não vale nada. Tem ferro, né? Tem bronze, tem outros metais ali, outros metais pesados, né? Mas o que é precioso? Só o ouro, né? Então, o ouro, ele deve ser puro, ele deve passar pela purificação. E a Bíblia diz que assim como o ouro, para se tornar puro, o cristão deve passar o ouro passa pelo fogo para ser purificado, tem que derreter ele para sair as impurezas. E a purificação do cristão são as provações que Deus nos coloca. Então a palavra puro de coração é alguém que não tem outros metais grudados no seu coração. É um coração puro. Não, eu sirvo o Senhor. Não, mas vem a proposta. Não, mas eu sirvo o Senhor. Não, mas e se tu és filho de Deus? Não, mas eu sou filho de Deus, mas eu não vou seguir as tuas ideias. Não. Porque assim está escrito. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou na presença de Deus. Não é pelas minhas forças, pelas minhas obras, é pela dele. Então assim, Ele que faz. Ele que age. Ele que faz. Então eu fujo dos desejos malignos, eu fujo das ideias de Satanás, eu fujo do pecado, eu corro para os braços do Senhor, para viver uma vida justa, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de paz, a paz abundante do Senhor, que não é externa, mas é interna. Juntamente com quem? Com quem eu me junto? Com quem eu me junto? Com quem eu vou me aconselhar? Com quem eu vou pedir sobre a Bíblia alguma coisa? Com quem está buscando? Com quem está lutando? Meu irmão, você não tem uma vida devocional a Deus? Você não tem uma vida devocional? Você não tem uma vida profunda de oração? Você não é a melhor pessoa para decidir o que é certo e o que está errado. Não é. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Porque a maioria das vezes quem está seguindo é Satanás. E isso é bíblico, né? Você lembra que a maioria de vocês, quando chegaram, eu pego lá Hebreus capítulo 5, versículo 6, para que você veja se você é maduro na fé, se você é criança na fé, e a Bíblia diz como é um maduro na fé. Maduro na fé não é aquele que nunca mais peca, é aquele que sabe onde que está em Deus. Ele sabe onde está em Deus, ele está amadurecido pela prática constante. Então eu vou chegar para você e expor a Bíblia diz que é assim um maduro na fé, e assim é um infantil, alguém que é infantil, que é guiado pela estultícia do seu coração e por ideia. Sabe, uma criança, você chega, qualquer ideia que você fala para ela, e é verdade, e ela acredita. E daí ela já começa a falar para os outros, né? Ela acredita. Então o Senhor nos mostra a maneira que nós devemos agir. Então você chega para a pessoa e diz assim, tá, você sabe dessas coisas bíblicas, que é a lista? Leia em casa, Hebreus 5 e 6, leia em casa, o finalzinho de Hebreus 5 e o começo do capítulo 6, e vocês podem pedir para mim que eu explique para vocês de novo. Então vai estar lá, como deve ser, o conhecimento de um maduro na fé, e ele diz assim, aqueles que praticam essas coisas, aqueles que põem em prática a palavra de Deus, é esses então que sabem discernir o que é certo e o que é errado. É assim, mas não temos como fugir da Bíblia, Daí agora você chega para uma pessoa e pergunta, me explique biblicamente essas coisas que o texto citou. Eu não sei. Então se tu não sabe como é que é prática, vai ser verdadeiro. Tá, mas você sabe, para deixar claro, não é só citar versículo, saber de cabeça, decorar versículo e não ter prática, tá? Você sabe, aprendeu, sabe, não estou falando que você é expert no texto, você aprendeu, você sabe explicar ele, você sabe encontrar na Bíblia. Agora então me conta o teu testemunho. Que hora que você acorda para orar? Que hora que você acorda para fazer seu devocional? Culto familiar, os meninos aí, culto familiar. Me conta aí a sua vida devocional, Deus. Frutos dignos de arrependimento. Esses irmãos estão chegando à maturidade. Eles têm buscado. Aí sim, agora o discernimento do que é certo e o que está errado começa a ser verdadeiro. Eles conseguem entender. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês sejam maduros. Senão não pregava mais. Não tem mais motivo de eu pregar se não for para que vocês cheguem à maturidade. Mas a maturidade vai chegar não só simplesmente pelo conhecimento de vocês anotarem os versículos ou se lembrarem. Tem gente que se lembra melhor que as outras pessoas, né? Eu me lembro da pregação inteira, eu me lembro dos versículos onde eles estão, não é prática constante.
Não é só conhecimento intelectual, é o exercício constante da justiça. Aí nós chegamos nesse texto, que juntos nós vamos invocar. Porque não adianta durante a semana uma vida e daí dentro da igreja querer que seja diferente. Não, aqui não vai ser diferente do que você já vem vivendo durante a semana. Orar, buscar, jejuar, clamar a presença do Senhor. Em estudo bíblico, servidão a Deus. Em agradecimento ao Senhor. Não murmuração, não reclamação. É estar na presença do Senhor. Testemunhe para os irmãos da igreja, testemunhe para mim os milagres que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Eu ficava quieto, não testemunhava nada. Ficava quieto, não falava. Não falava das minhas lutas, eu e minha esposa, e não testemunhava os milagres. Não testemunhava. Porque eu pensava assim, se eu começar a falar os milagres que o Senhor faz na minha vida, a igreja pode começar a me mistificar. O que é mistificar? Esse pastor é muito espiritual, olha, ele viu, ele falou, Deus guiou para falar, e não sei o que, Deus guiou para mim, até eu não falava nada, ficava quieto. Agora eu comecei a testemunhar. Não, agora eu vou testemunhar. A igreja tem que saber os milagres que estão acontecendo. Agora eu comecei a testemunhar. Eu preciso testemunhar. É de Deus. Aquele que se orgulha no Senhor, não em você mesmo, não em mim mesmo, mas no Senhor, nas coisas que o Senhor faz. É exatamente isso. Juntos invocar o Senhor. Mas tem que ser desse jeito. Justiça, fé, amor, paz, juntamente com aqueles de coração puro. Ninguém é bom de nós, irmãos. É só o Senhor. Aí quando nós estamos preenchidos no Senhor, aí sim. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Agora eu acho que chega a parte que a gente se enquadra, né? Agora é a parte que nós nos enquadramos. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Irmãos, é a palavra de Deus falando de nós. Daí você vai dizer que não, que você não consegue, que você não pode, que você não suporta, que você está sofrendo. Mas irmãos, bem-vindo ao time. Não é diferente do que os nossos outros irmãos do mundo. Não é diferente que a luta que os nossos irmãos têm lá fora. Não é diferente das batalhas que tem em outras igrejas. Pelo contrário, são até piores do que nós vivemos. São até piores que as lutas que nós temos. Por quê? Deus, Ele sabe quem pode suportar e o que pode suportar. Jovem igreja, apenas 3 anos de ministério. Apenas 3 anos de ministério, jovens, a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês são fortes para servir o Senhor. Nós temos vitalidade, nós temos força, nós temos sangue pulsando forte nas nossas veias. E nós temos conhecido, buscado, se aproximado da palavra do Senhor. E de fato, aqueles que assim são, por conta do sacrifício de Cristo, estão vencendo o maligno. Estão vencendo o maligno. Estão chegando ao conhecimento cada vez mais profundo de Deus e vencendo, chegando mais próximos do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Texto bastante conhecido pelos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Muito conhecido esse texto. E o que vem pela frente dele também muito conhecido. Aleluia. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem alguma coisa que eu não consigo entender aqui? Finalmente, qual deve ser a nossa atitude? Sabendo que os dias são maus, que é o que o apóstolo estava falando aqui. Não é o dia mau, os dias são maus. E cada dia da nossa vida é um dia mau. Então qual deve ser a nossa atitude? Se fortalecer no Senhor, a todo momento, no seu forte poder. Daí vem a parte assim que é para explodir a cabeça. É para explodir a nossa mente. Sério, é para explodir isso. Quem é carnal não entende isso aqui.
Quem carnal não entende essa parte. Vistam. É nós, né? É nossa atitude. Está disponível. Está disponível. Você tem um Fusca em casa e uma Ferrari. Fusca, né? Vou andar com o Fuscão aí, né? Vou andar com o Fuscão. Não engata as marchas. Freio. Quando freia, uma roda funciona mais que a outra, freio. Né? Tá caindo aos pedaços. Banco, não tá legal. Banco estofado, luz, para-brisa, tudo riscado, não consigo enxergar. E tem ali a Ferrari, perfeitinha. Freio, tudo zerado, banco de couro, tudo zerado. Zerado. Eu dou um exemplo da Ferrari, coloca o melhor carro que você tem, o Bulgari, o melhor carro do mundo, banhado a ouro. Daí você tem a possibilidade de estar com ele. E daí você quer viver uma vida de merda. Você quer viver uma vida desgraçada. Vistam-se, não é uma armadura forjada por nós, não é nossa. Vistam toda. E assim, irmãos, se vocês ficaram ofendidos, né, ofendeu a mente de vocês com a palavra merda, eu falo esterco, assim como o apóstolo Paulo usou, porque daí eu posso dizer que está na Bíblia, né? Eu posso dizer que está na Bíblia. Agora o pastor está falando algo bíblico, é esterco então, né? É esterco. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Irmãos, a armadura é de Deus e Deus concede a nós. A armadura do Senhor é a armadura dele, perfeita, a melhor de todas as armaduras. Não tem maneira melhor de você se defender nesse mundo. Não tem maneira melhor de você se vestir, revestir para enfrentar esse campo de batalha com a armadura do que a armadura do Senhor. Está disponível. Agora a questão é, você está disposto? Está disponível. Você vai orar, Senhor, livra-nos do mal. Ele disse, sim, eu vou te dar o livramento, está aqui a armadura. Você vai andar com essa armadura e o maligno não vai te tocar. Senhor, mas eu que tenho que me vestir? Senhor, é eu que vou ter que me vestir? Pensei que o Senhor quer me vestir e me carregar no colo. Sério, Senhor, que eu que vou ter que carregar o escudo pesado, eu que vou ter que carregar o escudo. Capacete da justiça, eu que vou ter que colocar. Senhor, deixa aí no canto. Estou com preguiça hoje. Daí você sai e se arrebenta todo. Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ué, você não é filho de Deus, a armadura está aí, veste, poxa. Veste. Satanás estava lá distorcendo a palavra com Jesus, mas eu estou falando aqui da palavra de Deus, aqui, vistam-se. É eu que tenho que vestir, você que tem que vestir. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não, aqui não, escuda a fé, aqui não, e já sai da frente que está vindo a espada da justiça em cima de você. Sai da frente, está vindo a espada da justiça em cima. Não, os dardos, as ideias erradas, não, o capacete da salvação. Estou com as sandálias do Evangelho, eu sei onde estou pisando, sei por onde estou indo. Vistam toda a armadura de Deus, não vão cair, é promessa do Senhor, você não vai cair na cilada do diabo, pois a nossa luta não é um contra o outro, irmão. O nosso debate não é um contra o outro, o nosso debate não é contra vocês, e o de vocês não deve ser contra mim. A nossa luta não é, e o diabo quer que a gente lute um contra o outro. Ele quer. Satanás, ele quer que a gente lute entre nós, claro. Um exército que está lutando entre si, vai conseguir vencer o maligno, ele não vai precisar nem fazer nada, já ganhou, já venceu. Não, vamos se reorganizar, vamos entrar em comunhão com o Senhor, não é contra um contra o outro, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. É isso. Romanos capítulo 16, versículo 20. Em breve isso acontecerá, meus irmãos. Em breve. Por isso você e eu podemos nos revestir da armadura de Deus. Porque vai chegar o dia que isso aí vai finalizar. Vai chegar o dia que não vai ter mais. Vai chegar o dia, mas agora não é esse dia. Nós devemos descansar no Senhor, não na igreja. Nós devemos descansar em oração no Senhor. Não aqui. Aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Olhe para a vida dos apóstolos. Leia o capítulo 16. Olha quanta citação, quantas pessoas ele cita. Aqui não é. Não é. Romanos 16, 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ou melhor, debaixo dos pés de vocês. De quem? Dos pés de quem? Da igreja.
não é debaixo do meu pé, pisa na cabeça do diabo, não, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E não está, irmãos? Não está. A graça do Senhor não está aqui. Não está aqui. O poder do Senhor não está aqui. O Evangelho não está aqui. Ah, meu irmão, então, assim, ó, suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Sim, viver em paz, buscar viver com diligência, com amor sincero. Por isso que o Senhor está enviando essa palavra hoje, né? Eu comecei em fevereiro do ano passado, já está chegando fevereiro do ano que vem, quase aí, ó, já está quase fazendo 2 anos que eu comecei a expor o livro, a oração do Pai Nosso. Então acho que Deus não sabia que ia cair hoje? Deus não sabe a situação. Deus nos conhece, a nossa mente, o nosso coração, as nossas lutas, as nossas batalhas. Então a palavra vai vir na hora certa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. É isso. Vai chegar o dia que o Senhor vai nos tirar desse mundo. Então nós seremos totalmente livres das obras do maligno, dos laços, das ciladas do maligno. O dia que então a salvos nós seremos transportados ou arrebatados com força, se nós estivermos vivos no dia da vinda do Senhor. Ele vai nos arrancar com força dessa terra, com grande poder e glória, para que então nós vivamos para sempre no reino de paz, o reino celestial. Não é aqui. Não é aqui. Esse não é o momento. Aqui é campo de guerra, aqui é batalha, aqui é fadiga, aqui é luta diária. E em tudo o Senhor vai estar nos auxiliando. Em tudo o Senhor vai estar aqui, por aqui. Em tudo o Senhor vai estar nos direcionando. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11. Assim, irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês nessa pregação, eu posso testemunhar para vocês que é verdade. Eu não sou só alguém que está aqui falando da Bíblia. Eu sou alguém que realmente, se você sentar comigo, Deus, eu já passei isso. Eu já passei essas coisas. Eu já passei essas coisas. Assim, ó, eu já passei do Senhor me humilhar e me esmagar, assim. Não tem mais nada, Senhor, o dedinho está esmagado também. Não tem mais nada para o Senhor esmagar. Que Deus, o Senhor renova, né? E aí vai, agora segue na fé. Então, eu estou falando de coisas que eu sei. 2 Coríntios, não só intelectualmente, mas prático. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: Ele nos livrou e continuará a nos livrar de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em oração às orações de muitos. Ou melhor, em resposta à oração de muitos. Paulo, líder da igreja de Corinto, né? Falando sobre a liderança da igreja. Então agora eu, como pastor da igreja, vou falar para vocês. Ele me livrou, Ele está me livrando dos perigos de morte, e eu tenho colocado a esperança nele, que Ele vai continuar me livrando dos perigos de morte. Como? Ele continua dizendo assim: enquanto vocês, igreja, me ajudam com a oração de vocês, enquanto vocês ficam orando por mim. O que vocês devem fazer quando vocês não estão aqui? E até quando vocês estão aqui, orando por mim, clamando: Senhor, pastor, ore por mim na comunhão, fique em oração pela minha vida, pela vida da minha família, fique em oração, enquanto vocês fazem o quê? Com a liderança da igreja, oram, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos. Como que Deus concede favor para o pastor e a sua família? Como? Em resposta à oração de muitos. Muitos. Paulo, como líder da igreja de Corinto, está dizendo assim: eu tenho passado por muitas aflições e Deus tem me livrado de todas elas, de todos os perigos de morte. Sabe por quê, igreja? Porque vocês estão do meu lado, vocês estão comigo, vocês estão orando comigo, vocês estão intercedendo comigo. Em resposta à oração de vocês, é isso. Eu venho testemunhar as coisas que acontecem, e muitos de vocês que oram por mim, se vocês oram por mim, é isso que eu espero,
Deus está agindo na minha vida por causa da intercessão da igreja. Essa é a atitude da igreja. Essa é a atitude da igreja. Nós, enquanto estivermos nesse tabernáculo de carne, estaremos em luta diária, em campo de batalha. Nós somos mensageiros do céu, nós não somos dessa terra. Nós não devemos pensar, agir, ver como as pessoas dessa terra agem. Nós precisamos a cada dia estar fortalecidos na presença do Senhor, com o coração puro, quebrantado, em oração, em jejum, em comunhão, em servidão. Aí sim, agora nós vamos lá, nas regiões celestiais, porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então eu vou lá em oração, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, me revisto da santa e sagrada Escritura do Senhor, da armadura de Deus, eu me revisto do poder do Senhor. Então lá nas regiões celestiais, que é o nosso campo de batalha, não uns contra os outros, mas nas regiões celestiais, contra as obras do maligno, contra as forças das trevas, nós podemos lutar intensamente, lutar, nos fatigar, fazendo a vontade do Senhor, para que a cada dia, então, eu e você, igreja, não só eu não quero só eu não quero ver só um fortalecido na fé, não é só parte da igreja, todos possam dizer a cada dia: eu tenho vencido no Senhor, eu tenho me fortalecido no Senhor. Eu posso orar: Senhor, livra-nos do mal, e testemunhar: o Senhor tem me livrado, o Senhor tem nos livrado do maligno, o Senhor tem nos mostrado as obras das trevas. E a cada momento nós podemos estar fortalecidos como igreja, independente das nossas lutas, porque a nossa fé não está em nós mesmos, não está uns nos outros, mas está no Senhor, na santa e sagrada Escritura do Senhor. E para finalizar, Gálatas capítulo 1, versículo 3 ao 5. Gálatas capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor, igreja, nesse momento, e finalizar esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, vamos clamar ao Senhor, vamos orar intensamente, clamando e buscando a presença de Deus.